Sejam bem-vindos ao canal da professora Adriana Alves. E ainda falando sobre genética, né, na primeira videoaula acerca do assunto nós trabalhamos os conceitos básicos relacionados à genética, como a molécula de DNA, os cromossomos, os genes, né, chamados de genes alelos. Entendemos um pouquinho como se dá a transmissão das características hereditárias, inclusive para quem deseja, né, para quem deseja assistir essa primeira videoaula, eu vou deixar aqui o link dela no comentário para vocês, tá? E a gente dá continuidade ao conteúdo. E nessa segunda videoaula nós iremos trabalhar Mendel, né, conhecer um pouquinho acerca da história e da pesquisa realizada por um homem, né, Gregor Mendel, que é considerado atualmente o pai da genética. Vamos lá entender o que esse camarada fez de tão importante para a ciência a qual nós chamamos de genética atualmente. Bom, primeiramente, Gregor Mendel, ele nasceu no ano de 1822 e faleceu no ano de 1884, era um monge austríaco e considerado, como já havia dito, o pai da genética. Ele desenvolveu trabalhos utilizando plantas chamadas de ervilhas, ou ervilhas de cheiro, cujo nome científico é Pisum sativum, observando a transmissão, né, utilizando essas plantas para analisar a transmissão das características hereditárias. No ano de 1865, ele publicou um artigo traduzindo para o português, né, chamado de Experimentos com Plantas Híbridas, e esse artigo na época foi ignorado, né, muitas pessoas não consideravam, não deram crédito à experiência de Mendel, porque a gente vai ver que a experiência dele foi muito simples, ele não necessitou de um laboratório, um grande centro de pesquisa, ele realizava suas pesquisas no jardim do mosteiro onde vivia, né, cuidando das plantas, da horta, presente aí nesse mosteiro, ele fez a sua experiência. Só que, né, na época que ele publicou o seu artigo, poucos cientistas deram credibilidade, mas a partir do ano de 1990, né, vários pesquisadores confirmaram os resultados de Mendel, e aí sim teve que se dar a importância merecida às pesquisas realizadas por Mendel. As duas leis desenvolvidas por ele acerca da genética ainda hoje são base para os estudos genéticos. Bom, por que as ervilhas, né? Por que Mendel escolheu justamente plantas chamadas de ervilhas para fazer a sua experiência acerca da transmissão das características hereditárias? Primeiramente, as ervilhas são de fácil cultivo, elas não requerem grandes espaços ou solos muito sofisticados para o seu cultivo. Elas produzem um grande número de descendentes, né, um grande número de sementes, o que facilita a sua reprodução. As suas características são diretamente e facilmente observadas, como cor da semente, forma da semente, a cor da flor, formato da vagem, cor da vagem. O ciclo de vida curto, né, o que permite que ela produza um grande número de descendentes num curto período de tempo, o que facilita a análise e a observação dessas características, e a facilidade na polinização artificial. Nós sabemos que polinização consiste no transporte do grão de pólen da parte masculina da flor para a parte feminina. Naturalmente, essa polinização pode ser realizada pelo vento ou com a ajuda de animais, como insetos como a abelha, não é isso? Pássaros, morcegos. A polinização artificial é aquela que ocorre pela interferência do homem. Quais foram as características que Mendel analisou na ervilha? Foram várias. Desde o formato da semente, né, semente lisa, semente rugosa, a cor da semente, semente amarela, semente verde, a cor da flor, né, plantas que produzem flores púrpura ou plantas que produzem flores brancas, a forma da vagem, se é lisa ou rugosa, lembrando que a ervilha é uma leguminosa, a característica da leguminosa que apresenta frutos no formato de vagem, né, quando você abre a vagem é um fruto seco, tem como única função proteger as sementes, e quando você abre a vagem,
você analisa as várias sementes de ervilha que estão ali dentro, né? Então ele analisou o formato da vagem, plantas que produziam a vagem lisa, outra rugosa, a cor da vagem, se verde ou amarela, a posição da flor no caule, a posição axial, né, os ramos laterais aí, como a gente observa, terminal, né, localizada aqui na região terminal, no ápice da planta, a altura do pé, né, as plantas altas, as plantas baixas, tudo isso foram características observadas por Mendel nas plantas chamadas de ervilhas. E a gente vai usar uma dessas características para tentar entender um pouquinho como é que se deu a experiência de Mendel, né? A característica que a gente vai analisar é a cor das sementes. Como a gente viu no slide anterior, né, a ervilha ela pode produzir duas variedades de cores de sementes, a semente amarela e a semente verde, como está aqui representada nessa imagem também. Vamos tentar entender como é que se deu a experiência de Mendel. Então, lá no jardim, na horta que ele ajudava a manter, a cultivar, lá no mosteiro onde ele vivia, na Áustria, ele cultivava essas ervilhas, né, chamadas de ervilhas de Chile. E aí ele observou essa característica, a cor da semente. Havia plantas que produziam apenas a semente amarela e outras que produziam apenas a semente verde. E aí ele foi trabalhando com essas plantas de modo isolado, ele separou essas plantas. Né? De um lado ficavam as plantas que produziam semente amarela e do outro as plantas produtoras de semente verde. E ele tomava um cuidado muito grande para evitar que, por exemplo, as plantas que produziam semente amarela fossem polinizadas por plantas produtoras de semente verde. Ou vice-versa, né? Que as plantas produtoras de semente verde fossem polinizadas pelas plantas de semente amarela. Então ele tinha todo esse cuidado. Até que ao longo de várias gerações ele observou que essas plantas ou só produziam semente amarela ou só produziam semente verde. A partir daí ele teve a consciência de que ele havia criado linhagens puras, ou seja, plantas com 100% de semente amarela e plantas com 100% de semente verde. Aí ele criou a primeira geração, a geração parental, de linhagens puras, ou seja, aqui a planta que só produz a semente amarela e do outro lado a planta que só produz semente verde. Aí, a partir dessa geração dos pais, ou geração parental, como ele chamou, né, vem o primeiro cruzamento, chamado de F1, ou geração dos filhos 1. O que ele fez? Não é? O cruzamento entre essas linhagens, entre as plantas, as linhagens de plantas que faziam parte da geração parental. Ou seja, Mendel cruzou plantas produtoras de sementes amarelas com plantas produtoras de sementes verdes. A geração F1, né, teve como resultado 100% de plantas com ervilhas amarelas. Preste atenção. O que ele fez aqui nessa geração F1? Ele transportou grãos de pólen da parte masculina da planta produtora de semente amarela para a parte feminina da flor da planta produtora de semente verde. Ele realizou aí uma polinização artificial, né? Ou ele fez o contrário, ele observava que não interferia. Se ele pegasse, por exemplo, os grãos de pólen da planta produtora de ervilha verde e polinizasse a planta produtora de semente amarela, o resultado seria exatamente o mesmo, né? Haveria o surgimento de uma planta que gerava só sementes amarelas. E aí ele se perguntou, quando ele realizou o cruzamento aqui com a geração parental, ele esperava obter pelo menos 50% de sementes amarelas e 50% de sementes verdes. E isso não foi observado. Todas as vezes que ele realizava essa polinização artificial, né, transportando o grão de pólen da planta produtora de semente amarela para a planta produtora de semente verde ou vice-versa, o resultado era o surgimento em F1, na geração dos filho 1, de plantas 100% produtoras de ervilhas amarelas. E aí ele se perguntou, o que aconteceu com o fator para verde? Será que ele sumiu? O que foi? Aí veio a curiosidade. Todas as vezes só produzo sementes, plantas com semente amarela.
E aí, para resolver o problema, nós vamos para o terceiro momento. No terceiro momento, ele realizou a autopolinização dessas plantas, com ervilhas amarelas. Essas plantas aqui, produtoras, que foram geradas a partir da geração F1, ele realizou a autopolinização entre elas, ou seja, ele transportou grãos de pólen, não é isso? Da parte masculina para a parte feminina da própria flor, da própria planta. A geração F2 teve um resultado surpreendente. A geração F2, a geração dos filhos 2, né, das plantas que surgiram a partir da geração F1, mostrou o seguinte resultado: 75% das plantas produziam agora ervilhas amarelas e 25% das plantas produziam agora ervilhas verdes. Então ele concluiu que o fator que determinava a coloração verde das sementes não havia desaparecido, só não se manifestava na presença do fator para amarelo. O fator amarelo era dominante sobre o fator verde, né? A esse fator nós chamamos hoje de genes alelos, mas é claro que Mendel não tinha esse conhecimento, então ele chamava de fator. Traduzindo a experiência de Mendel para a atualidade, né, com o conhecimento dos genes alelos, na geração parental, que era a geração das linhagens puras, as sementes verdes, né, as plantas produtoras de sementes verdes, apresentavam um genótipo vizinho-vizinho, ou seja, eram homozigotas recessivas. Já as plantas produtoras de sementes amarelas eram homozigotas dominantes, vezão-vezão. Quando aconteceu o cruzamento entre elas, a geração F1 gerou indivíduos heterozigotos, ou seja, com o gene dominante e o gene recessivo. O gene dominante que indica a cor amarela e o gene recessivo que indica a cor verde. Como nós vimos na primeira aula, o dominante basta aparecer uma vez que ele acaba com a graça do gene recessivo. Ou seja, mesmo sendo heterozigoto, mesmo sendo portador do gene recessivo para a coloração verde, essas plantas não produziam sementes verdes, só produziam sementes amarelas, porque o fator dominante é o que impera. E quando ele realizou o autocruzamento, né, a autopolinização dessas plantas da geração F1, ó, vezão-vezinho, né, com vezão-vezinho, o resultado foi esse aqui, ó, 75% das plantas produtoras de sementes amarelas e apenas 25% das plantas produtoras de semente verde, tá bom? Então, mais ou menos foi essa experiência que Gregor Mendel realizou lá na horta, né, do mosteiro onde ele vivia, para analisar como é que se dava a transmissão dessa característica, ou seja, a cor das sementes das ervilhas ao longo aí dessas gerações. Com suas experiências, Mendel obteve algumas conclusões. Por exemplo, um par de fatores, que hoje em dia nós chamamos de genes alelos, era responsável pelo aparecimento de determinada característica em cada organismo, ou seja, para cada característica do organismo há pelo menos um par de fatores envolvidos, ou seja, um par de genes, a qual nós sabemos que hoje são conhecidos por genes alelos. Cada pai contribui com apenas um fator de cada par, né? Num par de genes alelos, um dos genes eu herdei do pai e o outro foi herdado da mãe. O organismo com dois fatores diferentes para a mesma característica manifesta apenas uma delas. A característica manifestada será a característica dominante. E durante a formação dos gametas, cada gameta apresenta apenas um fator, ok? A partir dos resultados de suas pesquisas, Mendel, explicou aí os princípios básicos da transmissão de características entre gerações de indivíduo. Nas imagens, a gente tem aí a entrada do mosteiro onde ele vivia. Aqui, mais ou menos, nessa região, era onde ele cultivava as suas ervilhas, que hoje nós temos esse aspecto, essas plantas aqui, provavelmente não são ervilhas, ficaram aí apenas como um memorial. Então, imaginar que toda a base, toda a explicação para a ciência chamada de genética, que hoje em dia tem evoluído cada vez mais, já temos um amplo conhecimento científico acerca da ciência genética. Pensar que essa história começou num jardim.
não é isso? Começou numa horta onde Gregor Mendel fazia cultivo de plantas chamadas de ervilhas de cheiro, e a partir das características, a transmissão das características, né, que ele analisou nessas ervilhas, ele descobriu aí as bases para a ciência chamada atualmente de ciência genética. Então, realmente foi um gênio e, né, o fato de ser considerado o pai da genética é bem merecido para esse camarada aí, né, gente? Então é isso que eu tinha para falar acerca de Mendel e da experiência que ele realizou, que serve como base para a ciência genética. Se você gostou, dê o seu like, faça comentários, compartilhe o nosso vídeo e esteja sempre aqui participando do nosso canal. Até a próxima!